Salve, galera! Bora lá! Última questão do nosso PET, volume 1, tá? E aí, que no caso seria semana 3 e 4. Questão 3. Nessa questão 3 é abordada a seguinte ideia. Existe uma outra maneira de você calcular o campo elétrico. Na questão 2, nós calculamos o campo elétrico usando 3 dados, onde a gente utilizava a constante, correto? O Q, do elemento que eu quero calcular o campo elétrico, que eu quero determinar o campo elétrico, e a distância ao quadrado, que seria a distância onde eu quero determinar o valor desse campo, porque de acordo com a distância o campo muda, tá bom? Isso aqui é uma forma de calcular o campo elétrico, mas existe uma segunda maneira, uma segunda fórmula. Essa segunda fórmula, ela deriva da própria força elétrica. Deixa eu escrever aqui para vocês, que é interessante vocês verem, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, não simplesmente fazer a continha, colocar o resultado e não estar entendendo a física por trás, que é isso que realmente importa. A ideia é a seguinte, a fórmula da força elétrica é essa aqui, ó. Força elétrica é igual a K, que multiplica Q1, né, vezes Q2, tudo isso dividido por D ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da força elétrica. Mas a gente sabe que o campo elétrico é dado por K, 1Q, ok? Dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu pegar e ao invés de dividir, colocar assim, ó, tirar aqui, ó, e só isolar essa parte. Vou estar isolando esse pedacinho aqui, ó. Ok? K, Q1 dividido pela distância ao quadrado, isso equivale ao quê? Lembrando que o campo seria o quão forte ele é sem precisar ter que empurrar alguém, né? Seria essa ideia que eu comentei na questão anterior. Então, isso aqui é o campo elétrico de quem? De Q1. Se eu tivesse pego Q2 no lugar, seria o campo elétrico de Q2. Então, eu vou substituir isso aqui pelo seguinte, ó. A força elétrica é igual ao campo elétrico, que a gente marca pela letra E, ok? Mas esse aqui é o campo elétrico de qualquer um. Lembra que tanto Q1 quanto Q2 tem campo elétrico. Mas aqui, ó, eu isolei a carga 1 junto com K e com D ao quadrado. Como eu isolei a carga 1, então esse aqui é o campo elétrico de 1, ok? Vezes a carga 2, certo? Aí o que acontece? Eu consigo determinar o campo elétrico de 1, que seria análogo a isso aqui, ó, através da utilização de uma carga 2. Como assim? Se eu pegar a carga 2 e jogar para o outro lado, aí aparece a nova fórmula, onde eu vou começar aqui escrevendo E1. Ó. E1 é igual a força elétrica dividido por Q2. Note que eu consigo determinar o campo elétrico de 1 usando a força elétrica entre os dois e a carga 2. Isso aqui é uma segunda fórmula, tá? E é essa fórmula aqui que nós vamos usar nessa questão. Por quê? O que ele dá pra gente é o Q2 e a força elétrica. No PET parece que tem um erro de digitação, onde aqui está escrito K, mas na verdade é F, tá? É força. Tanto que as unidades aqui estão em Newton, é 10 Newton, 4 Newton, 3 Newton, no caso é força, tá bom? E aí o que ele pede? Calcule a força utilizando esses dados. Você tem o Q2 e você tem a força. O que você precisa fazer? Basta pegar a força e dividir por Q2. Só isso. Se você pegar aqui a força e dividir por Q2, você vai ter as suas respostas. Basicamente isso. Obviamente, esses contas não vão ser tão simples. Por quê? Porque quem redigiu, quem escreveu ali o PET, ele se poupou trabalho utilizando os mesmos dados das questões anteriores. Basicamente, ele apagou uma coluna. Foi exatamente o que eu fiz aqui agora, que eu tinha reparado isso. Apagou uma coluna e os números não são mais tão simples assim de se fazer a divisão. Alguns são, por exemplo, menos 2 dividido, no caso é a força, né? Ao contrário. Força primeiro. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Esse é o resultado, ok? Do campo elétrico. Agora, se eu pegar aqui 2 dividido por 1, 2. Esse é o resultado do campo elétrico. 6 dividido por menos 6, menos 1. Certo? 6 dividido por 6 dá 1. Agora, vamos pegar um outro aqui, ó. 7 dividido por menos 14, certo? Vai dar menos 0,5. Correto? Esse aqui já não é mais tão simples, né? 3 dividido por 5 vai dar um número quebrado, correto? 4 dividido por 15 também vai ser um número complexo, complicado, aliás. 5 dividido por 3 vai dar 1, alguma coisa.
Alguns você consegue fazer fácil e outros nem tão fácil, tá? Eu vou colocar todas as respostas aqui no meio, já que eu tenho espaço aqui no meio, não quero apagar isso aqui. Vou colocar todas as respostas, agora realmente utilizarei a calculadora para a gente não perder tempo. E aí vocês dão uma conferida com o que vocês calcularam aí, se bem que é relativamente simples, é só dividir um pelo outro, tá bom?